Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí para falar do Vasco, falar do Cruz Maltino. Vasco que venceu na noite de ontem o Madureira em São Januário. Venceu por 2-0 com grande partida do Payet, que entrou no segundo tempo, né? E resolveu o jogo. E o Vasco tá fechando aí com um pacotão de reforços, pessoal. 3 reforços aí, o Vasco acertando. Teve um que já... novo volante, né? Pablo Galdames, chileno. O Vasco já acertou com ele, acertou com o Kehler, goleiro do Internacional. Então deu um total aí de 3 reforços e você vai estar assistindo aqui nesse vídeo. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vou mostrar para o torcedor do Vasco agora. Precisa resolver a situação do centroavante. É duro arrumar um centroavante igual o Vegete. É duro. O Ryan ontem fez um gol, mas a gente sabe que não tá ali. Não, o Ryan é bom jogador, mas ainda não tá, né? Tem muito novo, não tá na mesma situação. Não, é outra coisa, é um menino de 17 anos. O zagueiro joga incomodado, porque ele é bom no alto, se vier embaixo ele guarda. Então o zagueiro joga incomodado, o goleiro joga preocupado. Sim. Porque sabe que se uma bola que chega, ele define o jogo. É igual o Payet, uma bola que ele vai pegar de fora da área, ele pode definir o jogo. Pois é, aí eu fico pensando assim, o Payet tem 36 anos, a gente sabe que pode ser que haja algum cuidado ali para evitar uma lesão. É a única coisa que eu consigo pensar para não ter o Payet titular desse time. Ah, mas o Ramon Dias gosta de jogar de outro jeito. Mas você encaixar um jogador com essa qualidade me parece fundamental para o Vasco. O duro é o cara atrás do alambrado. O cara fica aqui atrás. Ô, Ramon Dias! Bota o Payet. Então, eu só consigo pensar na questão física. Fica apurrinhando o cara o jogo inteiro. Para você não ser apurrinhado, põe um cara para jogar. Se ele vai jogar 45 minutos... Não pode pensar em não ser apurrinhado só, né? Porque eu acho que a questão física, ela é determinante. Assim. Mas joga 45 iniciais. Aí tudo bem. Eu acho que... todo campeonato estadual é a mesma coisa. Eu sento aqui e sempre fico muito... Eu acho que a gente tem que dar muito crédito aos treinadores nas fases de grupo dos campeonatos estaduais. Não é uma diminuição da importância do estadual. Não, mas eu estou me referindo também à temporada passada. Ah, tá. Então. Mas eu acho que, assim, a temporada passada... Primeiro que tinha um contexto diferente, eu acho que ali a questão era física, porque você jogar todos os jogos mais importantes aos 36, né? 36 anos de idade, é muito jogo na sequência, então eu até entendo que... E as obrigações de ganhar todas, porque o Vasco estava pendurado, né? E às vezes compensa mais você ter um jogador de 36 anos por meia hora ou por 45 minutos que seja tendo a mesma condição de disputa física durante esse tempo, do que você tê-lo durante um tempo ou o tempo todo se poupando de alguma maneira, né, sabendo que ele não vai aguentar os 90 se jogar da maneira como ele jogaria apenas 45 minutos. Então, eu acho que já está claro que ele tem muito a acrescentar, que ele pode acrescentar. Agora, saber utilizar jogadores com 36, 37 anos de idade não é simples mesmo, porque, por um lado, você tem a necessidade de administração física que te obriga, de alguma maneira, a não tê-los o tempo todo em campo. Por outro, se você administrar bem esse jogador, e esse jogador rende pra caramba, o que vai acontecer automaticamente? A cobrança para que esse cara jogue mais. E aí, talvez, se ele começar a jogar mais, você vai falar, não, mas ele só tá jogando tudo isso porque ele não joga os 90 minutos de todos os jogos. Não entra na questão do Renato Augusto, né? Pra gente pensar numa comparação recente, que um jogador fora da curva, mas que não tinha o físico para aguentar o que o Corinthians precisava. Pascoal, eu tenho que fazer um intervalo, eu vou só citar aqui, hein? O Galdames está fechado, contratado, volante. O Vasco tá fechando com o Kehler, goleiro que era do Internacional, fechando com o Vitor Luiz, lateral que estava sem jogar no Coxa, e continua atrás do Esforça. Amanhã não, que é sábado. Segunda-feira eu vou querer saber. Não, o Esforça está na seleção sub-23. Quem tiver interesse de ver, está no pré-olímpico. Então vamos dar uma olhada que pode ser que ele vá jogar no Vasco. Essa negociação ainda encaminhada. Já já a gente volta, já tem mais clube e a gente vai falar aqui do Campeonato Paulista que faz o Santos. É o suficiente para a Série B? O elenco já está montado como necessita para 2024? Vamos falar que o Vasco tem, ele precisa participar do jogo o tempo inteiro. Então,
O Payet, de longe, mas de longe mesmo, é o jogador mais técnico e com a maior capacidade criativa do Vasco. Tanto é que muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, quando o Payet não estava em campo, quem mais criava no Vasco era o Léo zagueiro. Vindo de trás, o cara tentando um passe mais longo, algo diferente, porque o Vasco tem essa carência de jogadores técnicos do meio para frente. Então o Payet preenche essa lacuna e agora, fisicamente bem, é titular com folga do Vasco. Agora, o que o Ramon Dias precisa? Estruturar a equipe em torno do Payet, e ontem a gente viu algo muito positivo. O Sampaoli, essa semana, fez uma revelação dizendo que o Payet o procurou antes de vir para o futebol brasileiro, e ele falou, o Payet precisa jogar perto do gol, o Payet não pode voltar muito para buscar o jogo. E ontem a gente viu o Payet ser decisivo nesse terço final do campo, dando assistência, drible, finalização. Então, o Ramon Dias já encontrou o melhor lugar para o Payet, que é próximo do gol, com liberdade para se movimentar. Agora é fazer o Vasco com variações e com capacidade, como a Mari falou, de jogar sem o Payet. Ele não vai jogar todas. É um jogador que já vai completar 37 anos, até brincando, né, dessa diferença dele para o Ryan, que é um jogador de 17 anos surgindo agora, são 20 anos. Então o Payet já tem essa dificuldade a mais. A idade, o estágio da carreira para se adaptar ao futebol brasileiro, e naturalmente o torcedor do Vasco vai precisar compreender quando o Ramon Dias poupá-lo, como poupou ontem, ou até mesmo segurando o Payet em alguns jogos, segurando a minutagem para que possa contar com ele ao longo de toda a temporada. Cícero, mas eu acho que um ponto importante que o próprio Ramon levanta é da confiança do elenco também, né? Porque, querendo ou não, a fogueira que a gente comentou aqui, para o técnico até poder botar as ideias dele, e para os jogadores talvez jogarem com uma certa leveza, com confiança. Porque isso é questão de tempo, na verdade, todo mundo já entendeu o quê? O Payet em campo marca o Payet. E aí os outros jogadores com essa confiança de trabalho, de resultado, que dá uma tranquilidade, de conhecer o Ramon e de ter um time mais equilibrado, outros jogadores podem acabar chamando a responsabilidade para esses momentos mais decisivos. Nada como uma sequência de trabalho e um ambiente com vitórias, né, para o time crescer. Você tocou num aspecto importante. A confiança vem principalmente quando você tem os resultados. As vitórias fazem com que o jogador se sinta mais confiante, mais seguro dentro de campo, e principalmente agora com o Ramon Dias indo para a sua segunda temporada no Vasco da Gama, os jogadores vão entendendo o que o treinador quer, né? Então, por isso que o Vasco está colhendo bons resultados nesse início de temporada, a liderança da Taça Guanabara, claro que não é o que vai se avaliar o time do Vasco pelo Campeonato Carioca, mas de qualquer maneira é algum começo, né? O Vasco indo bem, conseguindo vitórias, na pré-temporada também se impôs, conseguiu 2 vitórias importantes. Agora, me chamou a atenção que na coletiva do técnico Ramon Dias, ele falou da necessidade ainda de reforços do meio para frente, setor ofensivo, e ele incluiu nesse setor ofensivo um volante, ele citou mais um volante, ele considera talvez um segundo volante fazendo parte do setor ofensivo. E aí, com a venda do Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, o Vasco está com dinheiro em caixa para voltar a negociação com o jogador Juan Sforza, argentino, 21 anos de idade, do Newell's Boys, um jogador que fez 6 gols como volante, 113 jogos e uma assistência, 6 gols. E ele está na seleção pré-olímpica da Argentina disputando na Venezuela, e o Vasco, que já tinha uma intenção de compra assinada com o Newell's Old Boys de 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões 600 mil reais, e o Newell's Boys tinha aceito essa proposta, o Vasco que tinha desistido naquele momento porque não queria gastar um dinheiro a mais. Agora, com o dinheiro da venda do Marlon Gomes, vai voltar à carga para tentar fechar essa negociação e trazer o Sforza. Vai precisar também de mais meia, atacantes, né? O Adson está chegando também aí, vai ajudar nesse setor ofensivo que o Ramon Dias quer. E a torcida do Vasco está um pouquinho preocupada, porque algumas notícias estão circulando de que o Grêmio, para substituir o Soares, dentre alguns nomes, está interessado no Pablo Verrete. Artilheiro do Vasco, ajudou o time a não ser rebaixado, 21 jogos, 10 gols na temporada passada, só que ele tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem, de 2025, quase que 1 ano e meio de contrato ainda. E, segundo eu pude apurar, nem os empresários do Verrete, nem o próprio jogador receberam nenhum comunicado, nenhum contato do Grêmio. Mas a notícia é essa, que o Grêmio vem forte para tentar demover aí o Verrete de continuar no Vasco. Mas a intenção do jogador no momento, ele está muito feliz aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no Vasco,
é renovar esse contrato o mais rápido possível, estender o contrato que vai até o meio do ano que vem. Ô Cícero, no ESPN.com.br tem a matéria do Arthur Rocha que tem exatamente esse papo com o empresário do jogador, do Verratti. Está lá no ESPN.com.br. Que o atacante Pablo Verratti quer permanecer em São Januário e já tem um acordo para ficar. E que agora eles vão começar a conversar sobre estender o vínculo por mais tempo. Então, colocar um prazo ainda maior. Então, de acordo com o empresário, ainda não teve qualquer procura do Grêmio pelo Verratti. Às vezes, conversa entre diretores e, às vezes, não sei se chegou exatamente no jogador. E aí, a aspa do empresário. Estamos esperando a renovação com o Vasco. Já está tudo ok. Pablo está feliz no Vasco, é a sua prioridade, por isso quer assinar a renovação. Então, assim, tá tudo, é um jogador que teria olhares, né, Bruno? Você não lembra que ano passado, quando a gente estava discutindo aqui o substituto do Soares, a gente falou 2 nomes, a gente falou... Você falou Gabigol e Verratti. Os 2 nomes os que foram especulados nessa semana. Foi você, então. Você que já botou... Sugeriu pro Renatão Perdão, o Verratti. Me perdoe, Vascaíno, mas ele é a cara do Grêmio. Deixa o Dodô da Colina ficar sabendo disso. Ele vai no seu pescoço. Ele veio, não é que ele vai, ele veio já no meu pescoço com essa informação. Mas assim, o Verratti... Não é a cara do Grêmio, não. Você acha que não? A cara do Vasco. Aí, ó. Ele já tem essa identificação. O Grêmio tá assim, ó. Ó, de olho no Pablo Verratti, mas o Vasco não pode nem pensar em perder o Verratti. Porque o Verratti, ele foi um símbolo da campanha do Vasco de... ressurreição no Campeonato Brasileiro, de reação. E por tudo isso, encontrar um goleador, um cara que se identifica com a torcida, não dá, é inimaginável o Vasco perdendo o Verratti, ainda mais para um concorrente nacional. Nesse momento, depois das vendas do Marlon Gomes, precisa pontuar, pingou uma grana relevante do Andrei Santos no ano passado, vendido para o Chelsea, os 50 milhões do Gabriel Peck, então os cofres do Vasco... Sem contar a SAF. Claro. Que esse ano é o ano de maior investimento, né? Naquela divisão lá dos aportes, então, né? Você lembra quando levaram o Paulinho? Primeiro que chegou, levou o Paulinho. Não precisou oferecer muito. Então, porque era uma situação bem diferente do que é agora, né, Bremer? Totalmente. Então, o Vasco hoje, além de estar investindo, está colhendo frutos pelas vendas que tem feito. Então, essas vendas precisam garantir um time competitivo ao Vasco. Agora, é ir ao mercado para sanar as carências do elenco. E lá na frente, como o Ramon Dias pontuou, tem muitas carências, inclusive na posição do Verratti, para um substituto, para ter uma concorrência. O Ryan, de 17 anos, por mais que seja um ótimo jogador, muito promissor, não dá conta de segurar essa bronca sozinho. E aí, nesse cenário, ter times interessados no Verratti e considerar perdê-lo, para o Vasco seria trágico. Então, é permanência do Verratti e buscar reforços para o Ramon Dias ter um elenco com mais profundidade e mais competitivo para elevar esse sarrafo do Vasco. O Vasco não quer pensar em rebaixamento, quer pensar em ter uma temporada sólida, uma temporada competitiva, quem sabe brigando por um título, e para isso precisa de elenco e precisa se reforçar. Até porque o Vasco perderia muito tempo para reencaixar alguém ali. Sim. Né? Porque a maneira como aconteceu, como ele foi decisivo na reta final para o Vasco. O Vasco agora ele tem a possibilidade de fazer esforço para permanecer com um jogador que ele entende que para o elenco faz sentido, né? Eu tenho certeza que se essa conversa chega no Ramon, ele vai pedir, né, para que o Verratti não saia. E ele já perde o PEC, então ele já perde opções. Ele já perde uma opção, inclusive, que foi muito boa, né, da equipe nos últimos anos. Então, realmente perder o centroavante ali não pode entrar nos planos. E quando a gente fala desses nomes, né, Mário, pra gente é fácil falar, porque a gente não precisa pagar a multa. Exato. A gente fala um nome bom, o nome, tá bom, encaixa, mas assim, no caso do Grêmio, não é porque o Soares jogou no Grêmio que qualquer atacante do futebol mundial vai jogar lá também. Até porque esses atacantes, que são ótimos, eles têm contrato. Não, Então, se o Grêmio quiser esses caras, ele vai ter que pagar essa multa. Não, e o próprio vice-presidente do Grêmio já tinha falado também sobre a questão do Gabigol, que não teve nenhum contato. E que é isso, esbarra em multa. E querendo ou não, se você quer um cara bom aí... Super multa. Uma super multa. Se você quer um cara bom aí, se o seu sarrafo também for Luizito Soares, sim, a conversa é de multas e multas e milhões. É valor e é talento. Então, tipo assim... É diretamente ligado. Alinha as expectativas, exatamente. Não, no caso do Soares. Vai chegar num Soares? Calma, né? E nesse caso, o Vasco, pelo menos, se cercou bem com um contrato longo. Ao tirar o Verratti do Belgrano, foi uma aposta, mas já acreditando que ele poderia dar frutos e rendeu imediatamente. Mas, de fato, era uma aposta porque ele tem uma idade avançada. Sim, um jogador de mais de 30 anos, mas que
tem rodagem, encaixou rápido no futebol brasileiro, se valoriza sim, mas o Vasco não tem também uma urgência de fazer essa renovação, ter pressa, como o Cícero pontuou. Meio de 2025, então não pode nem assinar pré-contrato, o Vasco está bem cercado, mas precisa olhar para o mercado. O Ramon Dias tem o nome do Esforça no radar. Depois o Vasco tentou coelhar, não conseguiu. O Esforça precisa entrar nessa lista de prioridade. Ontem a gente viu no primeiro tempo o Vasco com dificuldade de criar no meio e a partir de lá de trás. E o Esforça qualificaria essa saída de bola como um primeiro volante. Até por isso o Ramon Dias o enxerga como parte do sistema ofensivo. E precisa de pontas também. Perdeu o Peck, um jogador muito importante na temporada passada. O David, para mim, é um jogador tecnicamente inferior. Então, pensando nessa qualificação, o Vasco ainda tem pendências no mercado a resolver. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre os novos reforços do Vasco e o Vasco buscando aí a negociação com o atacante Verratti. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.